Senhores, dentro do nexo de causalidade, existem as chamadas concausas. Essas concausas vão lhe dar um pouquinho de dor de cabeça, é um pouquinho chato, mas depois que você aprender, eu vou estar trazendo para vocês de forma mais sucinta possível, depois que você aprender isso aqui, você não vai errar uma questão de concausa. Perfeito? Concausa, como o próprio nome já diz, é uma causa de relação. Ele vai estar definindo o que vai estar rompendo aquele nexo de causalidade, para que vai unir a conduta ao resultado. Lembrando, se a gente tira o nexo, logo não há crime. As concausas, existem dois tipos que a gente tem que aprender primeiramente. A primeira delas, absolutamente independentes, e a segunda são as relativamente dependentes. O restante vão se repetir nos dois tipos, que é o quê? Pré-existente, ou seja, já existia antes do fato, concomitante, começou a existir juntamente com o fato, e posterior, superveniente, passou a existir após o fato. Qual que é a diferença entre relativamente e absolutamente? As que são absolutamente independentes são aquelas que por si só vão causar o resultado. Ou seja, a conduta da pessoa não faz diferença nenhuma em relação ao resultado, porque aquela concausa inicial ali, seja inicial, concomitante ou superveniente, ela é absolutamente independente. Logo, a pessoa não responde pelo resultado. Ela responde pelo quê? Pelos atos já praticados. E as concausas relativamente dependentes? Ora, como o próprio nome já diz, é uma causa que ela não produziria por si só o resultado. A única exceção que a gente vai ter é lá na superveniente. A gente vai ter uma ressalvazinha de uma concausa que é relativamente independente, que por si só produziu o resultado. Mas calma que a gente vai destrinchar uma de cada uma. Primeira delas, concausas absolutas. Essas absolutas, como já disse, elas por si só vão causar o resultado. Se essa concausa vai causar o resultado, a conduta anterior do agente vai ser rompida pelo esse nexo. Se ela foi rompida, ele não responde pelo resultado. Ele responde pelo quê? Atos já praticados. Vamos trazer um exemplo de cada um? Concausa absolutamente independente, pré-existente. Vamos supor que é o seguinte, o marido chega em casa e resolve matar a esposa. Quando ele resolve matar a esposa, ele resolve dar umas facadas nela. Perfeito. Deu umas facadas nela, estava lá no sofá e foi embora com ela agonizando. Após meia hora, ela evoluiu a óbito. Tranquilo. Levaram ela para a perícia. Quando levaram ela para a perícia, descobriram que ela não morreu em virtude das facadas. Ela morreu em virtude de um veneno que ela havia tomado momentos antes. Se ela tomou momentos antes, era o quê? Uma concausa pré-existente. Antes dele dar as facadas nela, ela já havia tomado o remédio. Professor, mas quando ele deu a facada nela, ela estava viva ainda. Sim, mas o resultado morte foi causado exclusivamente pelo veneno que ela tomou. Ela tomou aquele veneno que foi causa absoluta da morte dela. Por isso que é uma concausa absolutamente dependente. As facadas não fez diferença alguma. Ah, mas ela ficou agonizando. Sim, nesse caso ele responde pelo quê? Pelos atos já praticados. Qual foi o ato que ele praticou ali? Tentativa de homicídio. A tentativa de homicídio ele responde, mas a morte que ocasionou para ela, nesse caso foi o veneno. Se foi o veneno, ele não responde pela morte. Esse é um exemplo clássico de concausa pré-existente, absolutamente independente. Ora, se for concomitante ou superveniente, a ideia é justamente a mesma, só que em momentos diferentes. A pré-existente, ela já havia tomado o veneno. Vamos supor uma causa que seja superveniente. Superveniente não, desculpa, concomitante, que seja ao mesmo tempo. Vamos supor que duas pessoas querem matar uma terceira. Uma sem saber da outra, tá? Porque se elas souberem é concurso de crimes. Uma sem saber da outra, resolvem atirar ao mesmo tempo naquela pessoa. Quando as duas atiram, uma delas o disparo pegou na perna, vou colocar aqui, e a outra dela o disparo pegou no peito. Quando levou para a perícia, o disparo da perna não era fatal. Aquele disparo da perna não seria capaz de ocasionar a morte dela. Aquela pessoa ela morreu exclusivamente por conta do disparo no peito. Logo, aquela pessoa que disparou na perna, ela vai responder apenas por tentativa,
Porque existe uma concausa concomitante, foi aquele mesmo tempo ali, mas que foi absolutamente independente. Logo, ela não responde pelo resultado, ela responde pela tentativa. Ela responde pelos atos já praticados. E se for superveniente, mesmo exemplo em relação ao veneno, mas vou dizer que seja depois. O marido querendo matar a esposa, não, vou botar que a esposa querendo matar o marido, porque esse negócio de veneno é mais coisa de mulher. A mulher querendo matar o marido, resolve colocar um veneno no jantar dele. E ele vai lá e janta aquele veneno. O veneno já começou a fazer efeito, mas ele ainda não morreu. Chega uma outra pessoa que estava com raiva dele e resolve matá-lo com um disparo de arma de fogo na cabeça dele. Pô, matou. Beleza. Foi para a perícia. Na perícia constatou que havia veneno em seu corpo. A mulher já tinha colocado esse veneno, só que ele morreu por uma concausa superveniente, posterior, que foi o quê? O disparo de arma de fogo na cabeça dele. Logo, a mulher, ela não responde pelo homicídio. Ah, mas ela colocou o veneno, ele ia morrer. Ia, mas houve um rompimento do nexo causal ali. Houve uma concausa superveniente, no caso que foi depois, e essa concausa ela foi o quê? Absolutamente independente. Ela por si só produziu o resultado. Logo, essa pessoa não vai responder pelo resultado, ela responde pelos atos já praticados. Até aqui tranquilo, né? As concausas absolutas são tranquilas, porque elas por si só produziram o resultado. Agora a gente vai tratar das nossas concausas relativamente independentes. Ora, como o próprio nome já diz, ele é relativamente independente. É uma concausa que já existia no caso de ser pré-existente, mas que ela por si só não causaria morte. Eu vou trazer um exemplo de um caso que um conhecido meu conviveu, que foi o seguinte: ele efetuou um disparo de arma de fogo na perna de uma pessoa. Aquele disparo de arma de fogo, por si só, não seria capaz de matar ela. Só que essa pessoa ela já tinha uma condição, ela era aquelas pessoas que faz transfusão de sangue constantemente, que tem diabetes, aquela coisa toda, já era toda doente. Só que aquela doença também, por si só, não mataria ele. Só que quando juntou a condição pré-existente, que era hemolítica, vou colocar aqui a pessoa, juntamente com essa lesão ocasionada na perna, a junção desses dois ocasionou o resultado. Vejam, se fosse uma pessoa comum, o disparo da perna não ia matar. Mas era uma pessoa que já tinha uma condição pré-existente, ele tinha uma concausa pré-existente. E essa concausa sozinha também não seria capaz de matar. Só que quando juntou essa concausa pré-existente mais a ação do agente ali, resultou no resultado morte. Logo, o agente responde pela morte. Ah, professor, mas a conduta dele por si só não ocasionaria a morte. Sim, mas quando ela se juntou com a outra, aí sim foi possível de ocasionar a morte. A exemplo da concausa relativamente dependente, concomitante. Eu vou colocar aqui o seguinte: duas pessoas, ao mesmo tempo, dão veneno para uma pessoa. Cada uma colocou uma dose X. Essa dose X, por si só, não seria capaz de matar nem a do agente A, nem a do agente B. Duas pessoas colocaram veneno na mesma comida, entendeu? Vamos supor que a pessoa seja muito odiada e duas pessoas já queriam matar ele. Uma foi lá e colocou um pouquinho de veneno e a outra foi lá sem saber da primeira, tá? Se não é concurso de pessoas, foi lá e colocou mais um pouquinho. Esse pouquinho de veneno por si só não seria capaz de causar a morte dele. Só que quando somou o pouquinho de veneno de uma pessoa mais o pouquinho de veneno da outra pessoa, a junção dos dois era uma dose letal. A junção dos dois venenos foi capaz de ocasionar a morte. Logo, é uma concausa concomitante, né? Foi ao mesmo tempo, e elas são relativamente dependentes. Elas por si só não produziriam o resultado, só produziu o resultado porque foi a junção das duas condutas ali. Senão, não teria constado o resultado. Logo, os agentes respondem pelo resultado morte, perfeito? E agora a nossa concausa superveniente. A nossa superveniente, a gente vai ter duas hipóteses. A junção, igual a gente trabalhou aqui em pré-existente concomitante, e a gente tem uma das hipóteses que trata de que por si só produziu o resultado. Por si só produziu o resultado. Ora, vamos lá. Vou estar dando um exemplo
uma concausa superveniente relativamente dependente. O rapaz resolve matar outra pessoa, deu os disparos nela, ocasionou lesão. Esses disparos ela foi para o hospital. No hospital, a lesão por si só não a mataria. Lembre-se, é relativamente dependente. A lesão por si só não a mataria. Mas no hospital, ela pegou uma infecção justamente nessa lesão dela. E quando juntou a lesão dela mais a infecção, aí sim ela evoluiu a óbito. Veja, é uma concausa superveniente, vai aparecer posterior depois. E a junção dessa concausa com a lesão inicial foi capaz de ocasionar a morte. Logo, ele responde pelo resultado. Ok. E se for uma concausa que, por si só, produziu o resultado? Vou estar trazendo um exemplo. O cara levou os disparos de arma de fogo, entrou na ambulância e, a caminho do hospital, sofreu um acidente. Olha, professor, o acidente, vamos supor, o disparo de arma de fogo na perna dele não o mataria. O acidente não precisou do disparo de arma de fogo para poder matá-lo. O acidente ali, o carro capotou. Independentemente dele ter ou não aquela lesão, o cara ia morrer. Sim, mas ele só está na ambulância porque o cara efetuou os disparos nele. Por isso que a gente chama de relativamente dependente. Porém, a gente tem que admitir que essa concausa superveniente produziu o resultado por si só. Não se agregou a lesão do acidente mais a lesão ocasionada pelo disparo de arma de fogo. A lesão do acidente por si só ocasionou a morte da pessoa. Na hora da perícia lá, que foram verificar a pessoa, ela morreu de traumatismo craniano, porque na hora do acidente ela bateu com a cabeça. Nada teve a ver com os disparos de arma de fogo que ela levou na perna. Entendeu? Não houve a somatória das lesões para poder chegar ao resultado. Por isso que ela é uma concausa superveniente, relativamente dependente, que por si só produziu o resultado. Ah, professor, mas eu ainda acho que se o cara não tivesse disparado, ele não estaria na ambulância. Sim, cabeção, por isso que a gente chama de relativamente dependente. Mas como a conduta por si só produziu o resultado, ele não responde pelo resultado. Ele responde pelo quê? Tentativa. Nesse caso, ele vai responder por tentativa de homicídio. Perfeito. Senhores, as nossas concausas, elas se destrincham basicamente nesses dois tipos, absolutas e relativas. As absolutas não têm erro, é saber que ela sozinha produziu o resultado. O cara não responde pelo resultado, ele responde pelo que ele fez até então, no caso, uma tentativa. As relativamente dependentes, como o nome já diz, uma depende da outra. Sem uma, o resultado não aconteceria. Então, a junção das duas produz um resultado. A única ressalva que a gente tem é nas supervenientes, porque existe a possibilidade de, por si só, produzir o resultado. Perfeito? Sabendo disso, vamos fazer algumas questões. Dúvidas em relação aqui? Ó, se eu fazer questão de vocês errar, vocês vão ver comigo. Vamos lá, fazer umas questões a respeito de tipicidade para a gente poder fechar. Aquele que for fisicamente coagido de forma irresistível a praticar uma infração penal, cometerá um fato típico e ilícito, porém não culpável. Certo ou errado, senhores? O que ele está trazendo aqui? Ó? Ele foi coagido o quê? Fisicamente. Se ele foi coagido fisicamente, coação física, ela exclui o quê? A tipicidade. Logo, se exclui a tipicidade, quando ele fala aqui para mim que ele cometerá um fato típico, ele está errando. Ele vai cometer um fato que pode ser ilícito e culpável, mas típico não. Coação física exclui a tipicidade. Coação moral exclui a culpabilidade. Ele simplesmente trocou aqui os termos. Perfeito? Questão errada. A coação física irresistível configura hipótese jurídico penal de ausência de conduta. Perfeito? Entranhando, rapaz, que esse negócio está errado. Assim, a tipicidade do fato. Certo ou errado, senhores? Perfeito. Essa aqui é a explicação dessa primeira questão. Ele vai gerar o quê? A atipicidade do fato. Não é a tipicidade, viu? Ele está falando que vai gerar a atipicidade, ou seja, a falta de tipicidade. Um fato atípico. Conforme jurisprudência assente do STF,
O princípio da insignificância se caracteriza a tipicidade penal em seu caráter material. Senhores, eu ainda não trabalhei com vocês a respeito de alguns conceitos, mas só para a gente estar trazendo aqui. O princípio da insignificância, ele é um princípio que um fato ele vai ser típico, ilícito e culpável, porém, com a análise dessa insignificância, a gente pode estar excluindo o fato típico. Por quê? Lembra que lá no nosso fato típico a gente tem lá no nosso fato típico, um dos nossos elementos é justamente o quê? O resultado, certo? Perfeito. Esse resultado, ele tem que ser ao menos lesivo. Um perigo de lesão ou uma lesão a um bem jurídico. Só que existem lesões que são tão ínfimas, tão pequenas, que podem ser o quê? Insignificantes. Vou estar trazendo um exemplo do rapaz que entra no mercado e furta uma escova de dente. Ora, ele não pode responder pelo mesmo crime, mesma pena, que a pessoa que vai lá e furta um carro. Ah, professor, mas para isso existe diferente pena, entre 1 a 4 anos. Sim, só que ainda assim é inexigível que se pune uma pessoa por conta dessa lesividade. A lesão que ele ocasionou, no caso esse furto, que foi apenas uma escova de dente, é insignificante, ela é ínfima. Logo, se eu estou dizendo que não houve um resultado, eu estou dizendo que essa insignificância, esse resultado ali, vamos dizer, teve sim um furto, realmente, mas esse resultado foi tão ínfimo, eu vou estar tirando esse resultado. Se eu tiro o resultado, eu estou tirando quem? Tipicidade. Logo, sempre que vocês verem que estão envolvendo o princípio da insignificância, o princípio da insignificância ele vai excluir a tipicidade. Vai vir, às vezes, uma questãozinha falando para vocês bem assim, que tal pessoa, ela foi processada porque furtou 10 lápis de cores. Insignificante, perfeito? Perfeito, todo mundo sabe que é insignificante. Aí a questão pega e fala, logo essa pessoa ela vai estar deixando de responder o crime por conta de uma excludente de ilicitude. A questão está errada. Não é uma excludente de ilicitude. Vai ser uma excludente da tipicidade. E mais bem especificamente, a tipicidade material. Lembre-se, a tipicidade temos duas, né? A formal, que é a lei escrita, e a material, que é a conduta com a lei escrita. Essa material é justamente o quê? Nosso resultado. Se o resultado for tão insignificante, mas tão insignificante, a gente tira o resultado. Se eu tiro o resultado, vai faltar quem? A tipicidade. Por isso que o princípio da insignificância, ele exclui a tipicidade, ele exclui o fato típico, perfeito? É só para a gente poder decorar isso aqui, para vocês não errar a questão em relação ao princípio da insignificância. Então, conforme a jurisprudência assente do STF, o princípio da insignificância descaracteriza a tipicidade penal em seu caráter material. Perfeito, vocês podem anotar isso aqui, que é a descrição perfeita desse conceito, viu? Próxima questão. De acordo com a teoria finalista, Wanns-Welser, o dolo, por ser elemento vinculado à conduta, deve ser deslocado da culpabilidade para a tipicidade do delito. E aí, senhores? Vocês aprenderam, então, em relação a isso, né? Muito bom. Senhores, a principal característica em relação às teorias, muita questãozinha cobra exatamente isso. Porque foi as grandes mudanças que tivemos. A principal mudança que tivemos em relação à teoria do finalismo foi trazer o dolo e a culpa da culpabilidade e trouxe para a conduta, que pertence à tipicidade. Essa é a principal característica do finalismo. Aprendendo isso aí também, a gente mata muita questãozinha. Questão número 21. É possível, do ponto de vista jurídico penal, participação por omissão em crime comissivo? Eu ainda não tratei com os senhores também a respeito disso. Mas só para poder lembrar, o que é um crime comissivo? É um crime de ação. A comissão é um crime de ação. O professor Cláudio trouxe para mim que o comissivo era o omissivo impróprio. É o omissivo por comissão. Omissivo por comissão é omissivo impróprio. Quando ele falar apenas assim, crime comissivo, é um crime de ação. O que é essa participação por omissão? É justamente o que? A omissão comissiva. Vou estar trazendo um exemplo perfeito em relação a isso aqui. Agentes penitenciários, estão os dois lá, e um deles começam a torturar um dos carcerários. Naquele momento em que um estava torturando o outro,
Um dos agentes penal, o que ele ficou fazendo? Nada. Ele foi o quê? Omisso. Ele foi omisso em frente a um crime comissivo. Qual que era o crime comissivo? A tortura. A ação de fazer alguma coisa. Perfeito. E ele foi o quê? Omisso. Logo ele vai responder pelo quê? Pela tortura também. É o encaixe perfeito. Então, é sim possível a participação por omissão em crime comissivo. Ele só trouxe os conceitozinhos, essas palavras aí, só para poder bagunçar às vezes a cabeça da gente. Mas é um conceito fácil. O pessoa simplesmente vai responder por omissão frente a uma conduta que ele deveria e podia ter agido para poder evitar. Perfeito? Questão de número 38. Ó, adotar a teoria finalista da ação. Letra A. O dolo e a culpa integram a culpabilidade. Letra B. A culpa integra a tipicidade e o dolo a culpabilidade. Letra C. O dolo integra a punibilidade e a culpa a culpabilidade. Faz sentido, né? A culpa na culpabilidade. No começo eu me baralhava muito por conta disso. Letra D. Dolo e a culpa entregam a tipicidade. Letra C. Dolo integra a tipicidade e a culpa a culpabilidade. Ele fez um emaranhado aqui, né? Dolo e a culpa integram a tipicidade. Tá correto isso? Perfeito, senhores. Agora eu vou fazer uma brincadeira. E se em vez de teoria finalista fosse neocantista? Letra D ainda estaria correta? O dolo e a culpa ia pertencer a quem? Perfeito. Questão da OAB. Vamos lá. Paula, com intenções de matar Maria, desfere contra ela 15 facadas, tá? Porra. Todas na região do tórax. Cerca de 2 horas após a ação de Paula, Maria vem a falecer. Todavia, a causa-morte determinada pelo auto de exame cadavérico foi envenenamento. Posteriormente, soube-se que Maria nutria de intenções suicidas e que na manhã dos fatos havia ingerido veneno. Se errar a questão dessa bem aqui. Com base na situação descrita, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O que Paula fez? Paula desferiu contra ela umas facadas, né? Perfeito. Intenção de matar. Todavia, cerca de 2 horas, Maria faleceu. Só que ela faleceu por conta de quê? Envenenamento. Esse envenenamento, ela tomou antes, ou seja, o que é esse envenenamento? Ele é uma concausa, pré-existente, absolutamente dependente. Ele fala que a causa da morte foi o envenenamento. Ponto, acabou. Nada falou-se em relação às facadas ter causado a morte. Logo, é uma concausa, pré-existente, absolutamente dependente. Então, vamos saber qual que vai ser o nosso gabarito aqui. Letra A. Paula responderá por homicídio doloso consumado. Letra B. Paula responderá por tentativa de homicídio. Vocês estão começando a ficar bom. Letra C. O veneno em relação às facadas configura com causa relativamente dependente, superveniente, que por si só gerou o resultado. Nada a ver, até porque é uma concausa pré-existente, não foi superveniente. O veneno em relação às facadas configura com causa absolutamente independente, concomitante. O erro está só aqui, não foi concomitante, foi o quê? Pré-existente. Perfeito, senhores. Ó, isso aqui é questão boa, cara. Isso aqui é questão já de nível bacana. Caio dispara uma arma, objetivando a morte de Tício, sendo certo que o tiro não atinge um órgão vital. Ok. Durante o socorro, a ambulância que levava Tício para o hospital é atingida violentamente pelo caminhão dirigido por Mévio, que ultrapassara o sinal vermelho em razão da colisão. Tício falece. Perfeito. Responda aos crimes imputáveis a Caio e Mévio. Vamos primeiro tratar do Caio. Caio é quem? Deixa eu ver aqui. Caio é o que dispara, né? O que aconteceu aqui? Foi o exemplo que eu trouxe. Caio disparou, o cara foi atendido por uma ambulância. No decorrer do caminho do hospital, ele morreu em razão do acidente. O que aconteceu com o nexo aqui? Ele foi rompido. Qual foi a concausa que aconteceu aqui? Uma concausa superveniente, o que foi depois. Relativamente dependente, porque o fato dele estar na ambulância foi culpa dele ter feito os disparos, porém que por si só produziu o resultado. E quando a gente tem esse tipo de situação, esse tipo de concausa, a gente já sabe que o autor não responde pelo resultado. Ele responde pelos atos já praticados, não seja, nesse caso, a tentativa. Logo, a gente já sabe que Caio
responde pela tentativa. Perfeito. Quem que é o outro? Mévio. Mévio? É, Mévio. O que o Mévio fez? Perfeito. Senhores, haveria a possibilidade de $1 eventual, mas não é esse caso, já adianto para os senhores. Na próxima aula eu vou estar trazendo para vocês mais destrinchadamente a respeito de dólar eventual, de dólares em gerais, na verdade, de culpa e aí por diante. Poderia ser $1 eventual, mas não é esse caso, só adianto para os senhores, perfeito? O que aconteceu com o Mévio aqui? Ele causou um acidente, ok. Quando ele causa um acidente, ele vai responder, no caso, por quê? Pelo homicídio, né? Esse homicídio dele aqui, especificamente, ele responde lá pelo CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Ele não vai responder aqui pelo Código Penal. Mas a questão não destrinchou isso. Ela trouxe apenas de forma superficial. Então, vamos lá. A gente já sabe que a morte de Mévio é um homicídio culposo. Vamos ver qual seria o nosso gabarito, ó. Caio e Mévio, respectivamente. Ou seja, o Caio, tentativa de homicídio? Sim. E o Mévio, homicídio doloso? Negativo. O Caio, lesão corporal? Negativo. Ele vai responder por tentativa de homicídio. Ele quis matar e foi esses atos que ele fez. Então, não responde por isso aqui. O Caio, homicídio culposo? Claro que não. Ele tinha o dolo de querer matar aquela pessoa. Letra D, tentativa de homicídio, ok. E o Mévio, homicídio culposo. Perfeito, senhores. Nosso gabarito, letra D. Letra E, só para a gente poder ver que está errado aqui. Lesão corporal seguida de morte, negativo. Como eu falei para os senhores, existem alguns tipos de dolos. A gente vai estar trazendo lá na frente, lá, a respeito do dolo eventual, que poderia ser uma situação por ele ter furado o sinal vermelho. Não é esse o caso aqui. E também em relação ao homicídio culposo. Esse homicídio aqui especificamente, ele não ia responder pelo 121 do Código Penal. Ele ia responder lá pelo Código de Trânsito Brasileiro. São crimes acontecidos, são homicídios, na verdade, que ocorrem no decorrer de um acidente de carro, perfeito? Só para a gente poder estar macetando em relação a isso. Lá ele. Ó, A esfaqueada por B, sofrendo lesões corporais leves. Perfeito. Socorrida e medicada, A é orientada quanto aos cuidados a tomar, mas não obedece à prescrição médica em virtude dessa falta de cuidado. O ferimento infecciona, gangrena e ela morre. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. A, B. Senhores, eu acho que isso aqui são alternativas, tá? Porque ficou meio... Ixi, inclusive pegou uma bem ali, espero que a correta seja dentre as 3 primeiras. Vamos lá. B responde pelo resultado morte, visto se tratar de causa superveniente absolutamente dependente. Calma, vamos tratar bem aqui. Ó. O que aconteceu? Ó? A foi esfaqueada por B, ok. Sofrendo lesões corporais leves. Por que ele fala isso, lesões corporais leves? Ele quer já mostrar para os senhores que aquelas lesões corporais, por si só, não produziriam o resultado morte. Perfeito. Aqui ele não disse se a intuição dela foi matar, se foi lesões corporais, etc. Mas vamos ignorar esse fato. Vamos apenas até ao fato de que o quê? Essas lesões, por si só, não causariam o resultado morte. Ponto. A orientada quanto aos cuidados a tomar, mas não obedece à prescrição médica. E em virtude dessa falta de cuidado, o ferimento infecciona, gangrena e ela morre. O que ele está dizendo aqui? Ó? O ferimento infeccionou e por conta disso ela morreu. Vejam, o ferimento, essa infecção, sem o ferimento inicial, existiria? Não. Então, ele é um ferimento que ele é relativamente dependente, tá? Ele não é absolutamente dependente. Então, a gente já definiu que essa concausa é uma concausa relativamente dependente. Quando que aconteceu essa concausa? Foi depois, não foi? Depois dos fatos, né? Então, ela é concausa, relativamente dependente, superveniente. Ok. Qual que é a última coisa que a gente saber? Ela produziu o resultado por si só? Essa infecção? Não. Foi a junção da infecção mais a lesão. Então, se juntou os dois para poder ter o resultado, a pessoa vai responder pelo quê? Pelo crime consumado ou pela tentativa? Juntou os dois. Quando junta os dois, é consumado. Quando que ela responde pela tentativa? Quando essa concausa por si só produziu o resultado. Concausa que por si só produz o resultado. Aí sim ela responde apenas pela tentativa. Esse caso aqui, ela não produziu o resultado por si só. Foi a junção da infecção mais a lesão.
Se não houvesse a lesão, não haveria infecção. Agora vamos supor que é o seguinte, na hora que ela estivesse no hospital, esse hospital pegasse fogo, desabasse, acontecesse um terremoto, qualquer outra situação do tipo, entendeu? Que nada tivesse a ver com o ferimento dela e morresse. Aí sim ela responderia pela tentativa, porque foi uma concausa relativamente independente, porque ela estava no hospital por conta da lesão. Ok, por isso que é relativamente independente. Superveniente aconteceu depois, mas que por si só produziu o resultado. Que no caso, vou botar aqui, pegou fogo lá, pegou fogo numa situação nada a ver. Então, quando ela morreu incendiada, não teve nada a ver com essa lesão dela. É uma concausa que por si só produziu o resultado. Então, por isso que ele responderia por tentativa. Mas, nesse caso, trata-se de uma lesão. É uma infecção a essa lesão. É uma concausa relativamente independente. Superveniente, aconteceu depois. E ela não produziu o resultado por si só. Logo, ela responde pelo resultado. Nesse caso, homicídio. Perfeito? Sabendo disso, vamos responder aqui nosso... Mas ainda assim, a mulher não pode... A lesão inicial dela foi por conta da... A lesão por si só não causaria a morte. E a falta de cuidado de tratar uma lesão por si só também não traria morte. Nesse caso, entendeu? Juntou as duas coisas. Por mais que ela tenha sido negligente nesse passo. Agora vamos supor que é o seguinte, vamos trazer, igual eu falei, a questão ela não trouxe se o dolo da pessoa foi de matar ou não. Mas vamos trazer que é o seguinte, o dolo da pessoa não era de matar. Não era. Era apenas de causar lesões leves. Nesse caso, aí não, ela não responde pelo resultado morte. Porque o dolo dela não foi de matar. Agora, se ela tinha o dolo de matar, esfaqueou, a pessoa foi para o hospital, por conta de negligência e imprudência, seja lá o que for essa pessoa, mas não cuidou desses ferimentos, e por conta desses ferimentos infeccionados veio a morrer, é uma concausa superveniente, relativamente dependente, que não produziu o resultado por si só. Logo, a pessoa responde pelo resultado morte. Por mais que a pessoa tenha sido negligente em relação a cuidar dos ferimentos. Perfeito? Letra A, responde pelo resultado morte, correto. Visto se tratar de uma causa superveniente absolutamente dependente, não é absoluta, porque foi a junção da infecção mais a lesão. Se fosse uma absolutamente dependente, seria se uma pessoa, porventura, depois de dar as facadas, chegasse e desse um tiro nela. Aí sim, ó, com causa absolutamente dependente. Professor, e o hospital, se pegasse fogo? É relativamente dependente, porque ela só está no hospital por conta da lesão. Letra B. Responde pelo ato de lesão praticado, visto se tratar de uma concausa concomitante. Não é concomitante, a gente já mata por aí. Relativamente dependente. Letra C. Responde pelo resultado morte, visto se tratar de uma concausa. Estou conseguindo ler aqui embaixo. Absolutamente dependente. Também não seria essa. Acho que seria a nossa letra D, que infelizmente acabou cortando aqui um pouquinho, tá ok? Mas só para a gente poder retratar. Isso é uma concausa. Ela é relativamente dependente porque ela só foi para o hospital, só pegou a infecção por conta da lesão. E ela é superveniente porque a infecção aconteceu depois. E ela não produziu o resultado por si só. Ou seja, foi a soma da lesão mais a infecção que produziu o resultado. Perfeito? Sabendo disso, ela responderia pelo resultado morte. Vamos lá. Ixi. Wesley, você... Ah, tá. Não, fica meio ruimzinho de mexer ele agora. Vamos tratar isso aqui, ó. Mediante um disparo com arma de fogo, o agente produziu na vítima um ferimento por considerar... não, vamos lá. Mediante um disparo com arma de fogo, o agente produziu na vítima um ferimento. Ponto. Por considerar que o disparo fosse suficiente para causar a morte da vítima, o agente cessou sua ação. Recolhida a um hospital, a vítima morreu pela ingestão de uma substância tóxica, que ao invés do medicamento prescrito, lhe ministrou inadvertidamente uma enfermeira. As lesões sofridas pela vítima inicialmente não lhe causariam a morte, sendo essa com causa exclusivamente pela ingestão de substância tóxica. Vejam, a questão fez a questão de trazer essa ênfase de que a substância tóxica foi a causa exclusiva da morte. Nada teve a ver essa substância tóxica, essa morte,
com a soma dos ferimentos iniciais, que no caso foi o disparo de arma de fogo. Não teve relação alguma. Professor, mas ela só está no hospital por conta do disparo. Sim, por isso é uma concausa relativamente dependente. Só que essa concausa, que é superveniente, né, aconteceu depois, por si só produziu o resultado, que foi o quê? Essa substância tóxica. Essa substância tóxica sozinha, exclusivamente só ela, causou o resultado morte. Por isso que a gente não pode imputar essa morte à pessoa, ao agressor. A gente não pode imputar a ela, porque a intoxicação ali aconteceu de forma independente. Agora vamos supor que é o seguinte, ele não falasse essa exclusivamente, ao contrário, ele falasse que o quê? Que a ingestão da substância tóxica, mais as lesões causadas pelo disparo de arma de fogo, somadas, levaram a óbito. Opa, aí sim responderia pelo resultado morte. Porque foi uma soma dos fatores. As concausas ali se somaram e elas levaram ao resultado morte. Agora, nesse caso aqui, que é uma concausa exclusiva, foi exclusivamente por conta da ingestão, ele não vai responder pela morte. Responde pelo quê? Tentativa. Perfeito? Acho que não vai dar para a gente ver nas alternativas aqui, mas você já sabe que a resposta seria essa. Tranquilo, senhores? Até aqui? Então vamos destrinchar o nosso último elemento do fato típico. Vamos falar agora sobre a culpabilidade. Bom, a culpabilidade, os senhores já sabem, tem 3 elementos dentro dela. A imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Ok. Quando a gente trata lá da nossa imputabilidade, existe uma teoria, chama-se de teoria... Cadê? Ah, não está aqui ainda não. Lá na culpabilidade, quando a gente vai tratar dela, existem algumas teorias. Teoria psicológica da culpabilidade, isso aqui é previsto lá na causalidade. Lembra que lá no comecinho eu falei das teorias a respeito do conceito analítico? Cada uma daquelas teorias destrinchava cada uma delas. É só para a gente poder saber a quem cada uma dessas aqui pertence. Teoria psicológica normativa, essa aqui pertence ao neocantismo. Teoria normativa pura, essa aqui pertence ao finalismo. E teoria limitada da culpabilidade. Essa teoria limitada da culpabilidade é a que é adotada no Código Penal, pelo nosso Código Penal. Mas se eu for para mim que era o finalismo, sim, mas a gente não adota tudo do finalismo. Justamente porque, eu vou trazer para os senhores só a única diferença que tem entre a normativa pura e a limitada. Essa normativa pura, ela é conhecida também como teoria extremada. Por que ela é considerada extremada? Porque para ela, toda representação errônea da realidade é erro de proibição. Vamos novamente lembrar o nosso tipo de erro, a gente tem o erro de tipo e erro de proibição. Para a teoria extremada, tudo para ela é erro de proibição. Mas para quando a gente traz aqui para a nossa teoria limitada, o próprio nome já diz, ela é limitada. Nem tudo será erro de proibição. Ela admite que existirá os erros de tipo. Basicamente a diferença é essa. Lá para a teoria extremada, tudo para ela vai ser excludente de culpabilidade. Qualquer representação errônea da realidade seria excludente de culpabilidade. Aqui nessa teoria limitada, não. Ela define que o erro de tipo é excludente de tipicidade, o erro de proibição é excludente de culpabilidade. A única diferença é essa, mas é bom para os senhores estarem atentos em relação às nossas teorias. E a nossa teoria que é adotada pelo Código Penal é a teoria limitada da culpabilidade. Perfeito? Vou passar? Eu não adentro muito em relação às teorias, primeiro porque é um pouquinho chato para vocês que está começando. É muito chato, eu sei disso. E segundo porque, em geral, nas provas de vocês, só traz o conceito e pergunta se aquela questão trata ou não daquela teoria X. Então, por isso que é importante, às vezes, você saber as outras teorias. Porque, às vezes, traz lá em relação a uma teoria... Não vai falar a teoria limitada, ele vai falar o seguinte, a teoria extremada.
Aí você pega e fica na dúvida, fala assim, poxa, nunca vi essa teoria extremada. Deve que a questão está certa. Mas não, você não precisa saber os conceitos da teoria extremada, mas só o fato de você lembrar que a teoria limitada é a nossa adotada, você já consegue aniquilar uma questão. Se ele fala, por exemplo, que a extremada é adotada no Código Penal, que é do finalismo, você iria ficar na dúvida, porque o finalismo é adotado no nosso Código Penal, mas especificamente a respeito da culpabilidade, a gente não adota. A gente adota a teoria limitada da culpabilidade. Então, você não precisa saber todos os conceitos a respeito de todas as teorias, mas só saber que existem outras teorias, lembrar do nome delas assim por alto, e saber que a nossa teoria é a limitada. E isso você já mata uma questão, tranquilo? Bom, dentro da imputabilidade, existem também outras teorias. A imputabilidade a gente trata do sistema biopsicológico, que é a soma dos fatores biológicos e psicológicos. Ok. O que é imputabilidade? É quando você pode imputar um resultado, uma consequência de um crime a uma pessoa. A exemplo disso, melhor exemplo na verdade, é justamente as pessoas que têm deficiência mental. Aquela pessoa que tem aquele certo, acho até, não sei como é que é a palavra hoje em dia que pode falar, mas a deficiência mental ali, essa pessoa, ela muitas vezes deixa de responder o crime por conta disso. Ele é inimputável, é uma pessoa que ela não pode responder pelos próprios atos. E esse é um fator psicológico. E aí também existe o fator biológico, que é o menor de 18 anos. O menor de 18 anos, ele não precisa comprovar mais nada. É menor de 18 anos, a lei presume que ele é o quê? Inimputável. A lei presume que ele não tem ali um discernimento para poder distinguir o que é certo e o que é errado. Nós, obviamente, discordamos disso, né? Mas é a lei. Então, por conta dos que são fatores psicológicos, exemplo, o retardo mental, mais os fatores biológicos, menor de 18 anos, nosso sistema é chamado de biopsicológico. Ponto. Sabendo disso, a gente já mata umas 2, 3 questões tranquila. Artigo 26, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, isso aqui é muito importante, senhores, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender ou compreender o caráter do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Vejam o seguinte, por que é importante esse tempo aqui? Na hora do fato, ele tem que ser inteiramente incapaz. Às vezes é comum da pessoa vir a sofrer problemas mentais posteriores, alegar que ficou doido, ok, mas no momento dos fatos você era ciente, você vai responder. Ah, mas ele ficou doido, ok, o juiz vai pedir para ele lá uma medida lá para ele poder ficar internado, suspender o processo ali enquanto ele estiver naquela condição. Mas a partir do momento que ele ficar bonzinho de novo, ele volta e ele responde pelos atos dele. Ah, ele era doido antes, mas naquele momento ele não estava com aquele problema. Então isso aqui é muito importante. Ele tinha que ser inteiramente incapaz de entender ou compreender o caráter ilícito do fato no momento da ação ou da omissão. Se foi antes ou depois, pouco importa. Perfeito. Sabendo disso, a gente tem aqui nossos outros, que é a menor idade, né, menor de 18 anos. Temos a nossa embriaguez completa, acidental, fortuita ou força maior. Vocês acreditam? Eu não sei se é verdade, mas eu vi uma vez, a mulher ela foi pega na lei do bafômetro, né? E ela alegou o quê? Falou assim, não, mas eu cheguei no bar e eu pedi uma Brahma Zero, que é uma cerveja zero álcool, porque eu não bebo. E eu pedi uma Brahma Zero, eu não bebo álcool. E o garçom trouxe uma Brahma Zero, aquela Sub-Zerozinha, acho que é Sub-Zero na verdade, Antártica, foi mal. Ele trouxe uma Sub-Zero. E ela acabou consumindo. Não sei se isso é verdade, mas ela disse que alegou isso, porque embriaguez completa de modo fortuito, acidental. Ela não queria ter ficado bêbada, ela não queria ter ingerido aquele álcool. Ela ingeriu aquele álcool de maneira acidental. Ela não queria. E pode acontecer? Pode, senhores. É um dos exemplos. Se ela conseguir comprovar que essa embriaguez dela foi por caso fortuito, foi de modo acidental, ela vai ter uma excludente de culpabilidade. Um outro exemplo também que é comum. A pessoa chega numa festa, está ali bebendo álcool normal, só que em medidas, como é que eu posso dizer, em quantidades normais, e alguém vai lá e coloca droga no copo dela. E ela não consome droga. Colocou essa droga no copo dela, ela ingeriu e ela ficou loucaça. O que ela fez? Foi pro meio da rua e arrumou briga com o primeiro cara que viu lá e acabaram de denunciar ela depois por conta disso.
Quando ela foi feito o corpo de delito, atestaram que no organismo dela existiam esses entorpecentes. Só que ela não ingeriu esses entorpecentes porque queria, não foi de modo culposo, foi o que? Acidental, foi de força maior, fortuito. Foi um caso que ela não previu naquele momento ali. E por conta disso, ela pode sim ter a sua culpabilidade excluída. Porque a embriaguez completa, acidental naquele caso ali, nesse caso, ou no caso fortuito, força maior, ela vai sim estar excluindo a nossa culpabilidade. Perfeito? Ah, professor, e a embriaguez culposa? O que é culposa? Você começa a beber aqui e você não estava querendo ficar bêbado. Aí você acabou bebendo e ficou bêbado. E depois disso você cometeu crimes. Você pode alegar esses excludentes? Não, você não pode. Ah, professor, mas eu não queria ter bebido muito, eu fiquei bêbado sem querer. Não, infelizmente você não pode alegar isso. Ah, professor, e o fato de eu ter bebido para poder tomar coragem? Porque eu sóbrio jamais faria aquilo. Eu sóbrio jamais bateria na minha mulher. Eu bebi para poder tomar coragem. E aí, encaixa ou não como excludente? Negativo. Ao contrário, faz uma agravante. Está previsto lá no Código Penal, uma agravante genérica. O fato da pessoa ter pré-ordenado e tomado uma bebida ou alguma substância, poder criar coragem para poder cometer aquele crime, é um agravante, é algo que vai aumentar a pena dela. Então, a embriaguez só exclui a culpabilidade se ela for oriunda de um caso fortuito, de um acidente ou uma força maior. E temos, por último, a nossa semi-imputabilidade. O que seria isso? Quando o nosso artigo 26 ele diz que é o seguinte, só vai ser isento de pena o agente que era o quê? Inteiramente incapaz. E se for mediano? Se ele tiver mais ou menos noção do que ele está fazendo, o que vai acontecer? Ele vai responder. É o que a gente chama de semi-imputabilidade. Porém, quando ele for responder, essa pena será reduzida de 1 a 2/3. Vocês compreenderam minha linguagem aqui? Reduzida, isso aqui é um sinalzinho de menos, 1 a 2/3. É porque eu simplifico mesmo. Perfeito? Então, em caso de semi-imputabilidade, ou seja, a pessoa ela tinha sim um certo discernimento ali. Ela não era inteiramente incapaz, ela tinha sim um certo discernimento e cometeu o crime. Naquele momento ali, ela era o quê? Semi-imputável. Ora, ela vai responder pelo crime, só que o juiz vai estar diminuindo a pena dela de 1 a 2/3. Vai depender da análise do quanto discernimento ela tinha no momento da ação ou omissão. Perfeito? Ora, já sabemos quase tudo aqui a respeito da nossa culpabilidade. Exigibilidade de conduta diversa. Exemplo de inexigibilidade. Ah, tá, ok. Os exemplos de inexigibilidade de conduta diversa. O que eu estou trazendo para os senhores direto, coação moral, que é o que? Normalmente, o caso do sequestro, a pessoa está lá com a filha dele, sobre a ameaça, liga para alguém e pede para ele cometer um crime X. Aquele momento ele está sob uma coação moral. Não é uma coação física, ele não está lá fazendo nada com ele fisicamente, ele está com a filha dele. Ele ligou para ele e falou, ou você cometa tal crime, ou então a gente vai fazer alguma coisa com sua filha. Nesse momento ele está sob uma coação moral. Naquele momento não era exigível que ele tomasse outra conduta naquele momento. Logo, é um dos exemplos de inexigibilidade de conduta diversa. Segundo, estrita obediência da ordem superior. Quando eu falo da estrita obediência da ordem superior, ela tem que ser ela não pode ser manifestamente legal, tá ok? Estrita obediência de ordem superior, em tese legal, manifestamente legal. O que seria isso? Uma guarnição da polícia militar está realizando o serviço do dia a dia e o superior dele pede para que ele realize uma certa conduta. A depender da certa conduta, você pode analisar se ela foi ou não manifestamente legal ou ilegal. Se ela era manifestamente ilegal, a pessoa depois não pode alegar isso. Vou dar um exemplo. A pessoa está na viatura e fala para o rapaz lá, no caso o soldado, está realizando o disparo contra outra pessoa, sendo que outra pessoa estava desarmada. Mas ele falou, não, eu não vou fazer isso não. Rapaz, eu sou teu superior, estou mandando, isso é uma ordem. E o outro vai lá e efetua o disparo. É uma ordem o quê? Ilegal, obviamente, manifestamente ilegal. Não há o que se discutir. Então essa pessoa não pode alegar isso. Mas vamos supor que fosse uma ordem que não foi manifestamente ilegal. Vou colocar um exemplo. Estão dentro da viatura,
param em frente um local e ele fala com um subordinado dele. Ei, vai ali para mim, procura o Rogério, ele está me devendo R$1.000. Pega lá esse dinheiro comigo para mim, por gentileza. Aí o cara, não, tranquilo, ordem normal. Foi lá, pegou o dinheiro. Depois ele ficou sabendo que esse dinheiro era oriundo de uma concussão, de uma corrupção passiva. Ele não sabia naquele momento e não era uma ordem manifestamente ilegal, né? É comum no dia a dia a gente estar aqui e pedir para alguém pegar um dinheiro nosso. Quer dizer, não tão comum que quase ninguém anda pegando dinheiro para mim hoje em dia. Mas poderia ser. Então, foi uma ordem que não foi manifestamente ilegal. Logo, ele pode, ele pode alegar o quê? Estrita obediência à ordem superior. Não manifestamente ilegal. Perfeito? E esse último aqui, ó, que é o erro determinado por terceiro. Esse erro determinado por terceiro, ele é muito comum na autoria mediata. Ora, o que seria essa autoria mediata? Um médico, no intuito de poder matar uma pessoa, no intuito de poder matar alguém, em vez de ter dado um remédio para a enfermeira aplicar nele, deu um veneno. E pediu para a enfermeira aplicar esse veneno na pessoa. A enfermeira foi lá e cumpriu a ordem. Ah, professor, não entraria aqui em estrita obediência de ordem superior? Não, porque essa ordem superior deve existir uma hierarquia, e nesse caso aqui não existe. Seria, então, nesse caso o quê? Um erro determinado por terceiro. Nesse caso, a enfermeira não responde. Quem responde é o médico. Ele é um chamado de coautor mediato. Por que mediato? Ele não fez a conduta propriamente dita, ele não fez o núcleo ali da conduta ali, ele passou para outra pessoa. Quando ele passa para essa outra pessoa fazer, ele se torna um autor mediato. Se ele próprio tivesse feito, ele era um autor imediato. Mas nesse caso aqui, ele é um autor mediato. Então, esse seria um exemplo de erro determinado por terceiro. Também é nosso excludente da culpabilidade. Perfeito até aqui? Então, vamos fazer umas 20 questões só para ver se a gente realmente está tranquilo. Vamos lá. Mário, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, agrediu um casal de namorados, o que resultou na morte do rapaz, devido à gravidade das lesões. Perfeito. A moça sofreu lesões leves. A partir da situação hipotética, julgue-o a seguir. Porque estava embriagado, Mário deve ser considerado inimputável. Essa prova foi de quem mesmo? SESB, banca boa. Técnico Ministerial, 2020, relativamente recente. E aí, senhores, o Mário, ele vai ser considerado inimputável? Quais são as situações em que a embriaguez vai estar excluindo ali a culpabilidade? Acidental, caso fortuito, força maior. Esse caso aqui, ele ingeriu porque ele quis. A questão não falou nada em relação a ter sido acidental, algo do tipo. Logo, não há por que alegar uma excludente em relação a isso. Então, questão errada. Pedro, com 22 anos de idade, Paulo, com 20 anos de idade, foram denunciados pela prática de furto contra Ana. Ok. A defesa de Pedro alegou inimputabilidade. Paulo confessou o crime, tendo afirmado que escolheria a vítima porque, além de idosa, era sua tia. Ponto. Questão. Se, em virtude de perturbação de saúde mental, Pedro não for inteiramente capaz de entender ou compreender o caráter ilícito do fato, ou determinar-se de acordo com esse entendimento, a pena imposta a ele poderá ser reduzida. Ele está dizendo que o quê? O Pedro, ele não era inteiramente capaz de entender tudo. Ele era o quê? Cadê determinar-se com o entendimento? Ele não era inteiramente capaz. Ou seja, ele era mediano. O cara que é mediano, o que vai acontecer com ele? Ele responde. Só que o que vai acontecer com a pena dele? Vai ser diminuída. Ele aqui só está perguntando se vai ser reduzida. Logo a gente já matou a questão. Mas como vocês são bons, ela vai ser reduzida de quanto? Perfeito, senhores. Questão número 11. Considere que um policial rodoviário federal, obedecendo ordem de superior hierárquico, não manifestamente ilegal, tenha cometido um crime. Nessa situação, apesar de ser imputável e de ter potencial consciência da ilicitude da sua conduta, o policial não deverá ser o quê? Apenado, haja vista a ausência de um dos elementos da culpabilidade.
Certo ou errado? Qual que tá o erro aqui? Ó, vamos lá. Mas a ordem foi o quê? Não manifestamente ilegal. Se ele não tivesse isso aqui, ó, uma ordem manifestamente ilegal, aí sim ele responderia. Mas era uma ordem que não foi manifestamente ilegal. Só um trocadilhozinho. Realmente, bagunça a gente. Se a ordem não foi manifestamente ilegal, ele vai estar coberto por qual excludente aqui? Obediência de ordem superior, certo? Isso exclui o quê? A culpabilidade. A questão está falando que o quê? Uma das ausências dos elementos da culpabilidade. A questão está perfeita. Ela poderia tirar essa culpabilidade e colocar uma ilicitude. Estaria errada. A gente sabe, ó, as excludentes, não confundam as excludentes, tá bom? É muito comum também isso. A gente aprende tudo, a gente sabe que aquilo lá é uma excludente, mas a gente acaba se confundindo em relação a uma excludente de tipicidade, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade. A gente viu que existem diversas excludentes. As mais comuns, eu acho que é a de ilicitude, né, que é do nosso dia a dia. Legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, estado de necessidade, são as mais comuns. Mas não deixem de aprender esses aqui também, perfeito? Ó, Joaquim, penalmente imputável, praticou sobre absoluta e irresistível coação física, crime de extrema gravidade e hediondez. Ponto. Nessa situação, Joaquim não é passível de punição por conta da coação física, desde que absoluta, é causa excludente de culpabilidade. E aí, senhores? Coação física. O que vai excluir? Coação física. Se é física, eu estou tirando o quê? A conduta, né? Se eu tiro a conduta pertence a quem? Se eu tiro a conduta, eu tiro a tipicidade. Logo, não é um excludente de culpabilidade. O que seria excludente de culpabilidade? Seria coação moral. Porque a coação moral, ele vai pegar lá naquela inexigibilidade de conduta diversa, que é um dos elementos da culpabilidade. Depois que você pegar esses macetezinhos aqui, cara, essas questãozinhas vai virar balela. Ó, um ofício de justiça detentor de porte de arma de fogo, ao proceder à citação de um réu em processo criminal, foi por este recebido a tiros e acabou desferindo um disparo letal contra seu agressor. Assertiva. Nessa situação, a conduta do oficial de justiça está abarcada por uma excludente de culpabilidade, representada pela inexigibilidade de conduta diversa. Então, senhores, ele tinha um porte de arma, ele foi lá na casa de alguém para poder fazer uma citação, foi recebido a tiros, disparou e efetuou a morte do rapaz. É uma excludente de culpabilidade? Vamos lembrar quais são os nossos excludentes de culpabilidade. É a inimputabilidade, inexigibilidade de potencial inexigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude. Esse caso aqui não se encaixa em nenhuma das três. O que ele fez? Ó? Ele foi recebido a tiros e disparou contra o seu agressor. Legítima defesa, perfeitamente. Professor, não caberia um estrito cumprimento de dever legal, já que ele estava indo lá fazer uma citação de um processo? Ele estava indo lá fazer uma citação? Não. O dever, a ordem, manda ele lá citar, não manda ele lá matar alguém. Ele matou alguém em legítima defesa. Então, duas coisas aqui. Primeiro, a gente sabe que não é um excludente de culpabilidade, é um excludente de ilicitude, e a gente não pode confundir a ação do agente aqui nessa hora com estrito cumprimento de dever legal. A pessoa só vai tirar a vida de outra em frente de uma legítima defesa. Em alguns casos está necessidade, mas nesse caso aqui, legítima defesa. Questão 18. Ó. De acordo com o Código Penal, são imputáveis. Vamos lá. Essa aqui eu vou deixar vocês lerem, que até os nomes para mim é meio estranho. Oligofrênicos e esquizofrênicos, menores de 18 anos, silvícolas inadaptados, os surdo-mudos inteiramente capazes de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
E aí, senhores? Questãozinha tranquila. Dá pra gente matar aqui só eliminando. São imputáveis. O que é imputável? É o cara que pode responder. Ele não está perguntando se são inimputáveis. São imputáveis. É a pessoa que pode responder. Menor de 18 anos você já sabe que não. Quem que são silvícolas? Silvícolas são pessoas que moram em tribos, pessoas afastadas, índios, pessoas que não têm convivência com o nosso meio social. Essas pessoas são consideradas silvícolas. O que seriam esses oligofrênicos e esquizofrênicos? São pessoas que têm problemas mentais ali no caso, né? Então, obviamente, também a gente já tira. Sobraria para nós quem? Surdo-mudo. E ele ainda reforça. Inteiramente capaz de entender ou compreender o característico do fato. Então, não há dúvidas. Letra D. Caísse uma questão dessa para vocês, hein? Cheguei a ficar feliz. Vamos lá. Ó. São causas de inimputabilidade previstas no Código Penal, além de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Ponto. O que está perguntando aqui? Quais são as causas de excludentes ali em relação à inimputabilidade? Ele está dizendo que, perguntando na verdade, a emoção e a paixão, elas podem excluir? Idade inferior a 16 anos? Não estaria totalmente errada, né? Porque inferior a 16 anos é a mesma coisa que. Mesma coisa não. Também é inferior a 18, né? Mas, obviamente, não é a nossa resposta que a gente quer. Letra C. Idade inferior a 18 anos? Embriaguez completa. Não falou do que foi embriaguez completa, se foi decorrente de caso fortuito ou maior, mas pode parar aqui. Não, ele fala aqui, desculpa. Decorrente de caso fortuito ou força maior. Letra C tá tranquilo até agora, né? Professor, mas ainda assim, eu acho que a letra B está correta, porque menor de 16 também é menor de 18. Sim, mas tu não vai querer brigar com a banca para depois querer meter um recurso querendo anular isso aí. Aí, ó. Perfeito. Embriaguez voluntária não entra. Idade menor de 21 anos, também não estaria. Emoção e paixão. Essa emoção e paixão, eles botam muitas questões, porque antigamente já teve discussões querendo tirar a culpabilidade por conta de uma emoção muito forte ali, ou então uma paixão. Obviamente isso não repercutiu, mas ainda assim até hoje é colocado algumas questões para poder bagunçar a cabeça do aluno. Tá acabando, senhores. Vamos lá. Ó. A capacidade de entender o característico do fato, determinar-se de acordo com o entendimento, e a contradição, faz duas perguntas, e a contradição em uma conduta e o ordenamento jurídico são respectivamente conceitos de quê? A capacidade de analisar aquele fato, aquele entendimento, e a contradição de uma conduta e o ordenamento jurídico. Você está enxergando aí? Ó, quando eu falo da minha capacidade de entender o caráter ilícito do fato, eu estou tratando realmente da imputabilidade, perfeito? A imputabilidade pertence a quem? A culpabilidade. Ok. Contradição entre uma conduta e o ordenamento jurídico. O que é essa contradição em uma conduta e um ordenamento jurídico? Lembre-se, eu tenho que ter uma conduta e essa conduta tem que estar o quê? Tipificada. Quando eu tenho uma contradição entre minha conduta e o ordenamento jurídico, eu tenho um fato típico. Logo, então, eu sei que essa segunda parte está relacionada à tipicidade. Segunda parte, tipicidade. Todo mundo que não for, eu apago. A primeira aqui, ó, eu vou ter a imputabilidade e a culpabilidade. Ah, professor, mas a minha imputabilidade, ela pertence à culpabilidade. Sim, só que ele está trazendo justamente o quê? A questão do conceito. Se ele quer o conceito, vamos trazer o genérico, que é justamente a nossa culpabilidade. E tipicidade. Questão alternativa, letra B. Lembrando, a capacidade de compreender, entender o caráter ilícito do fato é um dos elementos da nossa culpabilidade. E quando eu tenho uma conduta e a adequação nessa conduta ao ordenamento jurídico, eu tenho uma tipicidade. Perfeito? Vamos lá.
Maria é aprovada no vestibular para uma determinada universidade federal. No dia da matrícula, Maria, caloura, é recebida pelos alunos veteranos da universidade, submetida a um trote acadêmico violento. Além de outras coisas que foi obrigada a fazer, Maria foi amarrada a uma cadeira de bar e obrigada a ingerir bebida alcoólica até ficar completamente embriagada e sem qualquer possibilidade de entender o característico de um fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Maria é liberada do trote, sai do bar, dirigindo-se até o veículo. Não dá para ver a questão toda, mas a gente já sabe que o quê? Maria cometeu um crime. Aí a pergunta que vão fazer é o quê? Maria vai responder ou não por esse crime? Primeira pergunta. Por quê? Ela estava completamente embriagada. E como que ela ficou completamente embriagada? Exatamente. Ela ficou embriagada por conta de uma força maior. Essa é uma excludente da culpabilidade. Ela não vai responder por conta disso. Ela foi completamente embriagada, em caso de força maior, obrigaram ela a beber naquele caso, que inclusive é muito comum em trotes, e depois disso ela ficou completamente embriagada e cometeu um crime, cometeu um ilícito. A questão não mostrou para nós o restante aqui do ilícito, mas a gente sabe que ela cometeu um crime e a questão vai perguntar justamente se ela vai ou não responder por esse ilícito, e qual que é a excludente cabível aqui. Ó, em matéria penal, a embriaguez incompleta, resultante de caso fortuito ou força maior, ponto. Embriaguez incompleta, tá ok? Presta atenção nisso. Resultante de quem? Caso fortuito ou força maior. Não suprime a imputabilidade penal, mas diminui a capacidade de entendimento, gerando uma causa geral de diminuição de pena. Porra, tá bacana essa aí, né? Dá uma segurada nela. Letra B. Não exclui nem diminui a imputabilidade penal, não operando qualquer efeito na aplicação da pena. Letra C, é a hipótese de elisão de imputabilidade penal, porque afeta a capacidade de compreensão, tornando o agente isento de pena. Letra D, não exclui nem diminui a imputabilidade penal, servindo como circunstância agravante. Letra E, embora não suprima a imputabilidade penal, é censurável e serve como circunstância agravante. E aí, senhores, qual é o nosso gabarito? O que aconteceu aqui, ó? Está falando da embriaguez incompleta. Se fosse uma embriaguez completa, resultante de caso fortuito e força maior, a gente já sabe que ele seria isento de pena, não responderia. Seria excluída ali a culpabilidade dele. Mas não foi completa, foi o quê? Incompleta. Se é incompleta, ele é o quê? Semi-imputável. O que acontece com o semi-imputável? Ele responde? Responde. O que vai acontecer com a pena dele? Vai diminuir. Diminuída de 1 a 2/3. Então vamos lá. Letra A. Não suprime a imputabilidade penal, ou seja, ele vai responder, ok? Mas diminui a capacidade de entendimento, gerando o quê? Uma causa geral de diminuição de pena. Tá perfeito. A pena dele vai ser diminuída de 1 a 2/3, porque ele é um semi-imputável naquele momento. Perfeito, senhores? Essa foi a nossa última questão. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da nossa aula a respeito dos conceitos, do conceito analítico. Sei que é muita coisinha, é meio chato, mas conforme vocês vão pegando, destrinchando isso aqui, lá na frente essa questão para vocês vão ficar muito tranquila. Tá ótimo? Novamente, qualquer dúvida pode estar nos procurando aí. Obrigado, pessoal que nos assiste. Boa noite.